Boa tarde a todos. Queria agradecer à comissão de organização pelo convite, por estar aqui para falar. Mais cedo falaram meus colegas aqui da universidade também, o Dr. João e o Dr. Paulo. E eu vou dar continuidade aqui para falar sobre o momento para prótese. Quando eu recebi esse convite, eu pensei, nossa, que tema fácil. O ortopedista, sempre quando ele recebe um convite, ele acha que vai detonar. Vocês conhecem a raça, né? Então eu pensei assim, momento para prótese, vai ser um tema fácil. A primeira questão que eu levantei é se existe indicação de prótese, que a gente pensa sempre em estudos que a gente chama de estudos de prova de conceito. Se existe a prótese como benefício ao paciente, a resposta é claramente sim, mas não é só sim. A prótese é o tratamento cirúrgico com melhor custo-benefício. E aqui eu não estou falando de ortopedia, eu estou falando de todas as cirurgias. Então, ela tem o seu momento. Não só tem o seu momento, como isso é muito estruturado na literatura, como também é uma indicação que vai crescer muito. Por quê? 95% das indicações de prótese é osteoartrite e a população está envelhecendo. E 65%, um terço da população acima de 65 anos tem osteoartrite. Então, não só tem uma indicação muito forte, como ela vai subir. Bom, mas isso não respondeu qual é o momento para a prótese, que era o tema o qual eu fui submetido. Então eu pensei em achar alguma coisa mais objetiva que eu trouxesse aqui para facilitar o pensamento, porque todo mundo já teve dúvida no consultório se aquele era o momento da prótese ou não do paciente. Vamos para os exames. Vamos começar com o raio-x. O raio-x é fundamental para o diagnóstico. Então, dentro do diagnóstico, o raio-x ele é o principal fator. Além de ser fundamental para o diagnóstico, o raio-x ele é fundamental para o planejamento cirúrgico. Então, todo cirurgião de prótese precisa do raio-x para planejar. Na figura em azul, que vocês estão vendo, que é um planejamento em 3D para a cirurgia robótica, feito através do raio-x, ou para o planejamento convencional com templates. E aqui vem o primeiro ponto que eu gostaria de vender. O raio-x é fundamental para o diagnóstico. O raio-x é fundamental para o planejamento, mas ele não determina o momento da prótese. Bom, então vamos procurar outro exame. Ressonância, que tal? Quando eu fui ler sobre ressonância e indicação de prótese, me surpreendeu. Por quê? Porque eu sabia que a ressonância era um péssimo exame para doenças degenerativas. Para o diagnóstico. Mas o que eu descobri preparando essa aula é que não é que ela é ruim para o diagnóstico, ela piora a tua qualidade diagnóstica. Então a ressonância hoje não é mais como eu vendia nas minhas aulas lá no grupo do joelho, que ela não é indicação para artrose, ela piora a sua capacidade de diagnóstico de artrose, e existe alguma evidência de que ela piora isso. Então não é que ela não é indicada, ela é contraindicada para processos degenerativos para diagnóstico. Por quê? Porque ela faz overdiagnose. Ela enxerga coisas que não estão atrapalhando a vida do nosso paciente. Primeiro conceito que eu gostaria de vender é que a discrepância clínica radiológica impede que os exames de imagem digam para nós qual é o momento da prótese. E que a radiografia é fundamental para o diagnóstico, fundamental para o planejamento cirúrgico, e a ressonância atrapalha. Bom, mas você não respondeu ainda qual é o momento da prótese? Realmente. Aqui eu comecei a ficar preocupado. Eu vi que a pergunta não era tão simples assim. E fui para o Insel. Insel é o Harrison do joelho. Ele é um pouco maior porque a gente enche de figura, só para ficar maior que o livro dos clínicos. E aí, existe um dos livros que é só sobre prótese. Eu fiz esse exercício e me surpreendeu que não há um capítulo sobre indicação. Não há um capítulo. E aí, não há um subcapítulo que diga indicação. Foi quando eu comecei a ficar nervoso. Obviamente que vocês não precisam se desesperar, eu não vou ler isso aqui. Obviamente que você pode encontrar tabelas de indicação em qualquer livro-texto, com várias informações que são fundamentais quando você está na graduação para responder a prova de X, mas que ajuda muito pouco no consultório. A minha favorita é falha do tratamento conservador. Como se tratamento conservador fosse uma coisa fácil de definir. Bom, aí eu vi que a pergunta não era tão simples assim de responder, que os critérios objetivos não existiriam e que eu teria que buscar a informação de alguma outra forma. Não tenho informações objetivas que os exames podem me dar,
dentro da literatura de revisão bibliográfica, que a gente chama de opinião secundária, ou seja, opinião de gente que estuda muito, eu não encontrei, então eu vou para a fonte. Fui para a literatura. Eu gosto muito de revisão bibliográfica, de técnica de revisão bibliográfica. Dentro da pós-graduação da Universidade Federal do Paraná, da pós-graduação de clínica cirúrgica, eu sou responsável pelo módulo de ensino de como se entra no PubMed ou em qualquer base de pesquisas e se busca informação. De novo, eu achei que ia detonar. E aí comecei a pesquisar artigos, eu realmente fiz isso, comecei a pesquisar. E comecei a ver que não ia ser tão fácil assim achar um artigo que falasse sobre critérios. Mas aí eu dei sorte. Achei um artigo alemão. Gente, eu tenho 3 cunhados. 2 são alemão. Eles não têm dúvidas de nada, de absolutamente nada. Se tem um povo que pode me ajudar agora, é o povo alemão. E eles fizeram uma revisão das estruturas de indicação de prótese. Então, eles procuraram todos os artigos, todos os consensos, se juntaram numa sala. Gente, não é brasileiro se juntando numa sala, é alemão. Perdão. E vamos responder a pergunta. Um catatal desse tamanho do artigo, quando eu chego na última página, atualmente não há na Alemanha consenso para indicação da prótese. Realmente, esse era um momento em que eu comecei a suar. Eu falei, não vou conseguir responder essa pergunta. E lá vai estar uma plateia cheia de clínicos, reumatologistas e colegas, e eu vou ter que sair sem uma resposta. Porque eu já fui para a literatura, sempre achei que era muito bom nisso, mas agora eu estou com mais dúvidas ainda. Não sei nem mais se eu sei revisar ou não. E a literatura não me responde. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar a pergunta. É uma tática que a gente usa quando não sabe responder. Político faz muito isso. Quando não é o momento da prótese? Porque essa é uma pergunta importante. E não se preocupe, eu não vou ter muito tempo aqui, porque eu sei que foi tema de outros colegas e outras palestras. Obviamente que não é passível de tratamento quando você vê a possibilidade de tratamento nas mudanças de hábito de vida. E lembre, isso independe do que o teu raio-x mostra. Isso independe do que o teu raio-x mostra. Tem pacientes com raio-x péssimos, e vocês têm paciente assim, que tem uma qualidade de vida boa. E eu tenho pacientes com raio-x bons que têm uma qualidade de vida ruim. E às vezes é muito difícil saber qual paciente está realmente reclamando daquilo que o raio-x mostra. Mas é fato que se ele melhora com a qualidade de vida, com as mudanças do hábito de vida, há uma mudança da qualidade de vida dele, não é momento de indicação de prótese. A única coisa que eu queria bater aqui um pouquinho é sobre a questão do emagrecimento. O emagrecimento é colocado em muitos livros como uma contraindicação relativa da prótese. E isso é muito questionável. Se vocês forem para a literatura, não existe base empírica para que o emagrecimento tenha uma correlação com a durabilidade da artroplastia. Ok? Então, essa correlação não pode ser feita. Você é obeso, sua prótese vai durar menos. Então, essa correlação não pode ser feita. Existe a correlação entre obesidade e qualidade de vida, mas não existe uma forte correlação entre obesidade e a indicação da artroplastia, e não existe correlação entre obesidade e duração da prótese até o dia de hoje. Bom, então não é momento de prótese quando eu posso melhorar a qualidade de vida. Não é contraindicação de prótese a questão da obesidade. Ô Edmar, mas você ainda não respondeu a pergunta, que eu vou chegar lá. Talvez. Não é momento de prótese quando eu tenho a possibilidade de tratamentos medicamentosos, seja ele por infiltração ou via oral. Infiltração e via oral são apenas métodos de administração diferentes. Okay? Obviamente que eu não vou bater em cima disso, que foi palestra dos meus colegas. Então, se eu posso tratá-lo com alguma medicação dentro de uma dose aceitável de efeitos colaterais, não é o momento da prótese. Aqui é o ponto onde eu gosto de bater um pouquinho mais, que é uma coisa que fala da nossa área, que é a área de cirúrgica, é obviamente a área que nós somos apaixonados, todo cirurgião é apaixonado por cirurgia, que é um momento que não é indicação de artroplastia. Não é indicação de artroplastia em pacientes jovens para questões osteoartríticas, leia-se 50 anos, que tem uma artrose medial do joelho, que tem origem da deformidade extraarticular. Então, quando você junta esses parâmetros, jovem,
a artrose é localizada medial e a deformidade extra-articular, esse momento não é da prótese. Ah, mas por quê? Porque existe um outro procedimento que você pode fazer, que é a osteotomia. O que é a osteotomia? Bom, nós vamos serrar a perna do cliente, vamos entortar e vamos jogar para a lateral. É óbvio que a gente não fala assim para ele, mas é exatamente o que a gente vai fazer. E aí nós vamos jogar para a lateral e botar uma placa. Se a gente abrir muito, que ficar um buracão, a gente bota um enxerto. Se abrir pouquinho, a gente não coloca nada. É mais ou menos assim. O número mágico é 12 graus. Acima de 12 graus, a gente bota enxerto. Abaixo de 12 graus, não colocamos nada. O que vai acontecer? A carga não passará mais medial. Naturalmente, na maior parte das pessoas, 80% da carga passa centro da cabeça do fêmur, côndilo medial, centro do tornozelo. Com esse procedimento, nós vamos jogar a carga para a lateral. Se tudo der certo, isso vai durar 10 anos e eu faço a prótese no paciente 60. Então, não é indicação de prótese, artrose unilateral, unicompartimental, principalmente medial, de deformidade extraarticular. Esse é o momento da osteotomia. Eu não vou entrar muito nesse quesito aqui, mas só para vocês entenderem por que eu coloquei o conceito de origem da deformidade extraarticular, porque quando a deformidade é intraarticular e é num compartimento só, eu posso indicar um tipo de artroplastia chamado unicompartimental. Tá? Então, só para explicar o primeiro conceito que eu estou colocando isso aqui, não vou entrar em detalhes sobre indicação de total ou unicompartimental, mas quando você tem um problema que é dentro da articulação, ou seja, a deformidade vem do problema que está dentro da articulação, o pensamento pode ser artroplastia, mesmo sendo um compartimento só. Mas você ainda não respondeu a pergunta. Bom, já que a literatura não responde, eu vou para a experiência pessoal. Então, eu estava aqui numa cirurgia, você parece estar na cirurgia da NASA, é um robô. Você coloca os sensores no paciente, o robô vai sozinho, mostra os movimentos, 2 professores na sala, 2 doutor, uma fisioterapeuta com 35 anos de experiência em cirurgia do joelho. Eu sumei os números, dava mais de 120 anos de experiência em joelho. Não havia lugar melhor que eu me sentisse no mundo para que me respondesse a pergunta qual era o momento da prótese. E eu saí perguntando. Respostas fantásticas. Uma delas foi quando eu não sei mais o que fazer. E a outra resposta foi, é o paciente que decide. Bom, logo eu vi e me senti acolhido pelos meus amigos de que eles tinham as mesmas dúvidas que eu. Talvez menos consciente das dúvidas porque eles não tinham que preparar a palestra, mas eles tinham certamente as mesmas dúvidas que eu. Aqui eu quero deixar um conceito bem claro. Estava falando da equipe que eu trabalho, que eu tenho muito carinho e muito respeito, mas a gente sempre preza por um processo chamado decisão compartilhada. Esse conceito é de um professor da Bahia, da Universidade da Bahia. Ele é um professor de cardiologia e de medicina baseada em evidência, simplesmente sensacional, vale a pena acompanhar, que ele escreveu sobre um conceito chamado decisão compartilhada, de decisão consentida e decisão delegada. A decisão compartilhada ela é estruturada em 3 pontos. 1, a evidência científica, a lei. Se você colocar prótese, melhora a dor ou não. Conceito número 2, o seu paciente. Qual é a clínica dele? Qual a clínica do seu paciente? Existem 2 pontos clínicos que são pontos fundamentais de contraindicação de prótese. Infecção ativa, incapacidade funcional. Se o motor não funciona, não adianta trocar a roda. Normalmente esse paciente é um paciente com algum problema neurológico. Não é muito o paciente do perfil que nós tratamos, mas o paciente neurológico que não tem perna, não adianta trocar a prótese. Então, clinicamente, você tem que ver esses pontos. E o terceiro ponto da decisão compartilhada é quem é o seu paciente. Qual é a importância do movimento para ele e se ele está disposto a pagar o preço, que é 1% de complicações graves. Ainda assim, é aquele 1%. Decisão consentida é quando a gente se bota na posição de Jesus. O ortopedista adora a posição de Jesus. Eu estou aqui, eu vou salvá-lo. Assine esse papel que você consente. E bem pequenininho embaixo, todos os problemas a qual ele vai se responsabilizar. E decisão delegada é aquele cara que já desistiu. Se você quiser eu te opero, mas você sabe, é prótese, né? Pode dar muito errado. Eu vejo muito decisão delegada e decisão consentida dentro do processo de aprendizado de cirurgiões na residência de ortopedia. Muito por imaturidade. E tenho a certeza de que eles hoje são muito melhores do que eu fui.
Então, a gente, apesar de eu ter brincado com a minha equipe, eu acho que a decisão compartilhada é ponto fundamental para a gente ter uma boa indicação de prótese. Você ainda não respondeu a pergunta. E existe uma técnica de ensino que, quando você tem uma dificuldade muito grande de explicar um conceito, você conte uma história. E que dentro dessa história esteja o conceito. De alguma forma, o nosso cérebro é mais aceitável para histórias do que para conceitos. E eu vou contar a história de duas amigas minhas, que são minhas duas pacientes, que aqui terão fotos e nomes fictícios. Esta é Maria. Maria mora no interior de Santa Catarina, tem 80 anos. Ela tem todas as doenças do Harrison. Todas. Ela tem 1,60 m, 95 quilos, e a maior alegria dela é fazer enroladinho de salsicha para os netos. Maria lembra minha avó. Maria não quer operar. Maria se locomove pouco. Maria é tratada com viscosuplementação a cada 6 meses e está feliz da vida. Maria tem uma grave deformidade articular e ela não vai fazer prótese enquanto for minha paciente. Essa é a Ingrid. Ingrid tem 70 anos. Ela é bonitona. A Ingrid é uma empresária de sucesso. Tem uma empresa de grande porte. Para médico tudo é grande porte, né? Qualquer coisa que dê mais que 5 mil por mês é grande porte. Só que Ingrid vai 2 vezes aos Estados Unidos ao ano e as viagens de avião e a locomoção dela está incomodando. Ingrid tem indicação de artroplastia. Ingrid já foi operada. Mas como todo empresário é pragmático e decidida, você não vai me operar agora, você vai me operar daqui a 1 ano. E eu não quero ter dor. Então vamos fazer uma visco. No visco não funciona, o senhor já fez. Eu sei. Eu queria empurrar mais um pouco. Nesses casos onde há uma prorrogação do processo de artroplastia, nós abrimos mão de um procedimento chamado de bloqueio dos nervos giniculares. Ok? Então a gente vai lá no genicular superolateral, superomedial e inferomedial e queimamos eles. Bom, o que você faz? Você vai fazer um ultrassom. Tá? Nesse ultrassom você vai observar, acredite em mim, tá? A artéria genicular, ela pulsando lá. Né? Eu comecei a fazer ultrassom há pouco tempo, me senti de novo na prova de anatomia com uma flechinha. Lembra? Lembra? Aqui está, né? Então, a gente vai nesse local, injeta um produto que faça a ablação do local e vai queimar esses nervos. Esse procedimento é para durar 12 a 14 meses. E então, eu coloco uma diminuição do processo doloroso da dor na faixa de 12 a 14 meses, para uma paciente que quer fazer artroplastia, mas naquele ano ela não quer, porque ela tem 2 negócios importantes para fechar fora do país. Então, Ingrid tem indicação de artroplastia, mas ela não quer naquele momento. Eu sei que a frase que eu vou mostrar para vocês agora é muito simples, mas leve em consideração que eu passei muito tempo para formulá-la. Eu também sei que ela é meio clichê, mas quando a gente está trabalhando com coisas subjetivas, os clichês são sensacionais. O momento da artroplastia é quando há comprometimento da qualidade de vida. Aqui entra um passo que eu acho extremamente importante. E esse comprometimento vem da degeneração articular. O comprometimento vem da degeneração articular. E, além disso, eu não consigo tratá-lo com procedimentos menos agressivos. Eu sei que eu sou brincalhão, mas todas as minhas informações aqui foram referenciadas. Eu não gosto de referência em aula porque eu acho que desumaniza. Mas se alguém quiser, o meu contato está aí, eu passo as referências para vocês. Foi um prazer, pessoal. Muito obrigado. Bem, eu queria agradecer ao Dr. Lucas, ao Dr. Edmar, pelas excelentes aulas, né? Como eu já disse anteriormente, mas eles não ouviram, acho. A gente tem essas dificuldades e gosta muito de saber o que a ortopedia pensa em relação às doenças comuns da reumatologia e da ortopedia. Eu só queria fazer uma colocação. Esse bloqueio genicular, né? Como é que você vê isso? Porque a gente tem ainda uma medicação chamada tanezumab, que você deve conhecer, que é uma medicação para osteoartrite de joelho, e que ela foi retirada do mercado uns 10 anos atrás, voltou agora, né? Porque houve assim
uma anestesia completa da dor na osteoartrite, e esses pacientes, então, foram para a prótese muito mais cedo. Né? Esse bloqueio que você disse que dura aí 12, 14 meses, isso também não teria a mesma situação? Bom, excelente pergunta. Quando a gente começou a pensar em fazer os bloqueios geniculares, a gente pensou num Charcot como complicação. Né? Então, a gente, quando procurou na literatura, não encontramos o Charcot como uma complicação ou uma doença ou uma doença como consequência. Aí, quando a gente foi pesquisar em outras articulações, a gente encontrou que você pode ter Charcot com bloqueio neurológico no punho. Então, existe alguma evidência no punho, que normalmente são pacientes mais jovens. Né? Pessoalmente, né, eu acho que, e essa opinião não é minha, é do Dr. Peng, que é o defensor, que é o chinês que desenhou essa técnica, que na verdade é uma revisão de técnicas possíveis. A gente mandou um e-mail para ele, pedimos essa mesma pergunta, não achamos nada, o que o senhor acha? A mesma pergunta que o senhor está fazendo para mim agora. Ele falou assim, olha, não há evidência, não acredito que aconteça, porque a analgesia não é total, e não é mesmo. Eu vou te dar a minha opinião pessoal. Primeiro, eu acho que em algum grau deve acontecer. Porém, é um paciente que já tem artrose e que você já está com planejamento cirúrgico. Eu jamais indicaria num paciente com uma dor femoropatelar, por exemplo. Tá? Então, a indicação já é uma indicação meio salvação, meio para prótese. Eu acho que aí mora o detalhe importante. Evidência não existe, mas eu não faria num paciente que não tem uma artrose evidente, com medo disso, mesmo não havendo evidência. Uma outra coisa que você percebe, quando você começa a fazer esses bloqueios, você tem umas parestesias inesperadas. Ou seja, ele não vai ali no nervinho onde você colocou, ele deve ir para uma região maior. Tanto que quando a gente começou a mudar para procedimentos de precisão, que era fazer com eletrocautério, a gente não conseguia boa analgesia, porque a gente era muito preciso, então não pegava uma área grande. Então, volta e meia, você tem umas parestesias, principalmente na região anterolateral da perna, se assim, queimei demais ou foi demais. Então, existe esse efeito colateral, como existe em todos os procedimentos. Né? Pessoalmente, eu não me preocupo muito com Charcot por causa do tipo do paciente que eu indico. A evidência não existe, mas eu me preocuparia se eu tivesse uma indicação em outro perfil de paciente. Okay. Antes de eu fazer outras perguntas, alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Eu queria... Pedro? Posso perguntar tem aqui? Alguém já na frente? Sou eu, Natália. Então, por favor. Vamos lá, Natália. Para o Edmar, eu queria saber se teve uma paciente nossa que tinha indicação de prótese de joelho que foi contraindicada por ter osteoporose. Eu queria saber se existe alguma avaliação nesse sentido, alguma situação em que vocês contraindicam por isso. Eu nunca contraindiquei por causa de osteoporose, mas com certeza a qualidade óssea tem uma correlação direta com o resultado. Eu queria fazer a pergunta ao Lucas. Tirando o problema do peso molecular, da viscosuplementação, você sabe que existem os produtos em que você faz com menor quantidade, onde ele injeta durante 3 semanas, e um produto em que você faz uma aplicação só, que existe uma quantidade muito maior. Eu, particularmente, prefiro esse que faz em pequenas quantidades, porque eu já vi muita reclamação de paciente quando você faz aquela quantidade maior. E, na realidade, eu vejo que colegas ortopedistas, pelo menos lá em Joinville, preferem esse de quantidade maior. Queria ver a opinião de vocês. Eu acho que essa é uma grande dificuldade, a gente medir isso pela grande variabilidade que nós temos nos produtos. Hoje eu uso monoshot, uma dose só, no produto concentrado de 4 ml. Existia um outro que eu usava que era um pouco maior, 6 ml, que eu percebi um pouco mais de irritação, um pouco mais de aquela dor residual, volume. Né? Então, uma questão da sua prática clínica mesmo, mas é exatamente isso. Doses menores, menos resposta inflamatória pelo volume, pela aquela situação que o paciente sente, o joelho inchar, sente aquela dor. E realmente eu concordo com o senhor que existe essa situação da sintomatologia do paciente, mas eu acho que é muito da prática do paciente que você percebe e do seu costume. Hoje eu faço uma dose única mesmo. Acho mais fácil manejar o paciente do que fazer 3 procedimentos semanais. E, teoricamente, você diminui os riscos da punção. São baixos, né? Eu nunca tive um caso de complicação. Eu acho que se a gente for contar aqui, poucas pessoas tiveram. Mas existem. E você faz, Lucas, alguma coisa a mais além da viscosuplementação, tipo corticoide, alguma coisa assim? Junto? Eu não gosto de fazer junto. Quando eu vejo aquele joelho inflamado, vermelho, quente, aquele remo articular,
Eu faço um corticoide, espero algumas semanas, 4 talvez, para daí fazer visco no segundo tempo. Não é errado fazer, tem publicação para isso, mas na prática eu faço em 2 tempos. E nessa viscosuplementação que você faz, quanto tempo ela dura, em média? Eu sei que depende muito da artrose que o indivíduo tem no joelho. Mas, assim, existe uma informação de que a viscosuplementação poderia durar 1 ano. Sim. Eu nunca vi isso, tá? Tem na bula, né? Alguns remédios na bula colocam efeito até 1 ano. Eles colocam até, né? Eu tenho pacientes que voltam de ano em ano, assim, que lembra que, perto do Natal, quero fazer de volta. Tem paciente que perde tempo e acha que era ano passado, não passou 2, 3 anos. Então, acho que depende muito de paciente para paciente. Entendendo que a visco é parte de um contexto, às vezes você faz a visco, melhora o processo inflamatório, melhora a dor, melhora aquele quadro que estava limitando o paciente, ele entra no tratamento global da patologia, ou emagrece, faz atividade física, fortalece quadríceps, ele consegue uma resposta melhor da dor e com menos sintomas por mais tempo. Né? E paciente não, paciente que continua com a dor, continua com a limitação, que 3 meses depois, 6 meses depois, está discutindo a cirurgia com ele. Bom, eu vou falar de uma coisa que o assunto talvez não seja pertinente à aula nem nada, mas eu gostaria de saber da opinião de mais sua, Lucas, a respeito da suplementação oral de colágeno e glucosamina e condroitina, né, diacereína. Sei que não faz parte da aula, mas a gente quer aproveitar a presença de vocês aqui para isso. Bom, evidências se vai ter para uso e para não uso. Tem artigo publicado sobre ambas as situações. O paciente gosta de tomar um remédio. Quando ele chega lá, você fala que não vai dar nada para ele, ele sai de lá procurando alguém que dê. Eu, na minha prática clínica, eu prescrevo. Depois combino com ele, explico para ele, vamos fazer um teste terapêutico, vamos ver a tua resposta dentro também do programa como um todo, do tratamento. E gosto de ter o feedback dele. Gosto de avaliar 2 meses depois, ver a resposta. Sentiu melhora? Senti. Vamos manter mais um tempo? Vamos manter. Não melhorou. Troca o medicamento, troca o colágeno para a glucosamina, vejo como é que ele evolui. E, às vezes, falo para ele, não melhora, para você não melhorou, vamos sair outra coisa. E outros gostam de manter o tratamento a longo prazo. O que você usa mais? Colágeno tipo 2, não hidrolisado, pela facilidade do uso. O comprimido é mais fácil do que o sachê, o paciente faz uma adesão melhor. Eu estou pensando bastante numa possibilidade de responder isso educadamente. Que eu sou ortopedista, eu tendo a palavras inadequadas. Eu falo um pouco demais sempre, tá? Quando eu comecei a trabalhar em Curitiba, eu trabalhei num local onde havia um departamento médico com várias pessoas, várias meninas, na verdade, que era ginástica, e elas tomavam anti-inflamatório como se fosse alpiste, como se fosse granola. Cheguei naquela situação, fiquei totalmente desesperado e resolvi dar uma palestra sobre anti-inflamatórios e suas complicações. Piorou, agora elas sabiam tudo. Então eu fui na farmácia de um amigo meu que fez cursinho comigo, ele fez farmácia, eu fiz medicina, ele ganhou muito mais dinheiro, farmácia e manipulação, e pedi para ele fazer 3 comprimidos, um azul, um vermelho e um preto, todos com micapanes. Micapanes é uma coisa que eu adoro, pão, eu adoro pão. Coloquei o comprimido vermelho em cima do armário e comecei a atender as meninas, e obviamente uma delas logo viu o comprimido vermelho e perguntou o que era aquilo. Eu falei, você não mexa nisso, isso não é para você. Isso é só para as meninas do profissional. Nesse momento, houve um desespero total que todo mundo queria o comprimido vermelho. Eu falei que ia dar só 3 comprimidos para ela, porque aquele comprimido era muito forte. E então o comprimido forte logo parou de fazer efeito e tivemos que ir para o azul e depois para o preto. E assim nós tiramos o consumo de anti-inflamatório de meninas de 12 a 13 anos. O que eu quero dizer com essa história? É que muitas vezes a gente se mete na relação médico-paciente e faz um grande problema. Então uma coisa é o paciente chegar para você e dizer que está tomando colágeno e que está se sentindo ótimo e você ser o ditador da evidência científica, um termo que eu gosto muito de usar na aula. Olha, eu sou formado em medicina, eu tenho doutorado e queria te avisar que você está tomando uma coisa sem absolutamente nenhuma evidência científica. Né? E às vezes você detona um trabalho que um colega levou 6 meses, 8 meses para tirar o paciente de uma medicação que estava fazendo efeito colateral. Então esse é um ponto. Mas faz muitos anos que eu não receito mais placebo no consultório, eu tomei essa decisão há algum tempo, porque eu mudei o perfil com que eu quero trabalhar com o meu paciente, que é simplesmente o foco naquilo
que eu acho que tem evidência científica. E o resto é dele. O resto é do paciente. É a crença dele, não a minha. Então, meu amigo, você vai ter que emagrecer. Aí se não emagrecer, daí a dor não melhora. Você vai ter que fazer exercício. Esse é o teu foco. Você não vai dar receita? Não, não vou dar receita. Por que você não vai dar receita? Porque o teu foco é emagrecer. Se quer uma receita, emagreça e faça exercício. Obviamente que eu não falo assim com ele, mas eu penso assim. E aí, muitas vezes, ele emagrece porque tomou o chá que a avó deu. E então o chá faz parte do tratamento, mas ele não vem do meu ponto de vista. Ok? Então a minha visão sobre essas medicações hoje é essa. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Vai lá. Oi, boa tarde. Eu queria fazer uma pergunta para o Dr. Lucas da viscossuplementação na condromalácia. Tem alguma evidência? Então, essa é uma dúvida que foi descrito para a osteoartrite. No consenso foi perguntado isso, foi moderadamente a favor, e tem um trabalho nacional da pessoa de São Paulo que eles mostraram melhora clínica no estudo randomizado na condropatia grau 2 e grau 3. Então, tem alguma evidência, tem algum estudo, mas nada muito preciso, ainda muito taxativo. Mais alguma pergunta? A gente vê bastante no consultório, viu, Lucas, bursite anserina, né? Somente em mulheres, né? Bastante dolorosas às vezes, já também associadas às vezes a bursite de quadril e tendinite de glúteos e tal. Então, eventualmente essas pacientes também têm algum grau de osteoartrite, né? O que você faz? Você infiltra essa bursa, você faz fisioterapia, e eu queria também saber o papel da fisioterapia na osteoartrite. Eu gosto de ter certeza que ela não tem uma patologia associada, que é fratura por insuficiência. A dor na região do platô medial, às vezes a gente palpa ali, acha que é o trajeto do tendão flexor, acha que é um quadro inflamatório, pode até estar presente, mas muitos desses pacientes têm a fratura por insuficiência, a antiga osteonecrose, em que você tem ali quadro doloroso, de limitação, de marcha, que causa dor. Então é bom ter esse diagnóstico diferencial. Tem gente até que fala que não existe bursite, que sempre é fratura por insuficiência. Eu não gosto de ser taxativo assim, eu acho que eu não estou nesse nível para ficar impondo uma regra dessa. Mas é importante ter essa certeza, porque a fratura por insuficiência vai demandar um outro tratamento, retirada de carga, e é o processo de esperar aquele osso restabelecer a arquitetura dele. A fisioterapia é fundamental. Eu entendo que a articulação só vai responder aquilo que a musculatura está fazendo em volta dela. Então, um bom alongamento do isquiotibial, um bom fortalecimento de quadríceps, musculatura posterior da coxa também, musculatura do cora vai ajudar a controlar a articulação de uma forma melhor e evitar o quadro doloroso. Já infiltrei paciente com corticoide na pata, já infiltrei. Alguns melhoraram, outros não melhoraram, porque talvez houve esse erro de diagnóstico, de específico qualquer causa da dor, mas é bom sempre ter essa segunda opinião de diagnóstico correto do que está acontecendo ali. Você acha que a ressonância ajudaria nesse aspecto? Porque sim, a gente sempre faz raio-x em pé e tal, sim. Não, mas ressonância não. Essa é a indicação da ressonância. Às vezes a ressonância vai vir, como eu brinquei na aula, só causando mais ansiedade para o paciente. Tem um cisto de Baker. O cisto é o que assusta todo mundo. Mas já vai ver lá o edema ósseo, às vezes vai ver uma lesão meniscal na região da transição do corno para o corpo, tipo radial, que é característica da fratura por insuficiência, também o sinal indireto. Então, isso tem que ser avaliado com uma ressonância. Foi muito bom você falar isso de Baker, e eu quero saber a importância dele no processo de dor no joelho. Porque, às vezes, o paciente, como o cisto é posterior, é poplíteo, então, às vezes o paciente tem dor nessa região, mas não é a dor principal dele. Eu queria saber o quanto isso interfere no seu diagnóstico e na sua conduta. O volume do cisto pode causar dor, por compressão, pelo tamanho dele. Mas o problema é a causa do cisto. A principal causa da lesão degenerativa é do compartimento femorotibial medial. Uma lesão meniscal, uma lesão condral. Então, o importante não é o cisto, o importante é o processo que está acontecendo no joelho. Alguém mais? Tudo certo? Tem mais alguém? Não? Alguém quer fazer mais algum comentário? Edmar, Lucas? Então, eu queria agradecer imensamente a presença de vocês, as aulas foram ótimas. A discussão é sempre boa, né? Só eu que falei aqui hoje, mas enfim. De qualquer forma, muito obrigado pela presença, um prazer conhecer vocês aí.